Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um episódio do Brazuca Elas Podcast. Hoje a gente está aqui com uma convidada especial, a Nanda Beth. Ela que é nutricionista, acupunturista, focada na saúde feminina, está aqui em Dublin há 15 anos, vai compartilhar com a gente essa trajetória e esses conhecimentos. E esse é o nosso último episódio da primeira temporada. Eu vou esperar depois vocês para a próxima temporada, mas espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Muito prazer, muito obrigada por vir, Imagina, Nanda. um prazer é todo meu, Ju. Muito obrigada por me receber aqui. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço. E para começar, eu tenho uma pergunta muito boa que eu adoro fazer, bem Marília Gabriela. Quem é Nanda? Nanda por Nanda, Nanda né? por Nanda. Eu estudei para responder essa questão. A Nanda é uma mulher em constante construção. Ela é apaixonada em conhecer a vida, em entender a vida com profundidade, seja através da ciência, da observação, ou através da escuta. E da filosofia, também adoro filosofia. E eu acho que a Nanda é uma buscadora de sentido. Profissionalmente, porque eu vejo que a gente sempre meio que se define pela profissão, né? É verdade. Mas a profissão realmente é parte de mim, mas assim, profissionalmente, eu trabalho com nutrição e acupuntura. E focada em E mulheres, né? focada na Focada na saúde da saúde mulher, feminina. exatamente. Só para deixar bem claro, assim, porque às vezes me perguntam, você não atende homem? Eu atendo homem também, mas meu foco maior é na saúde feminina, onde eu tenho mais conhecimento. Maravilha, maravilha. Tô doida para conhecer, saber um pouquinho mais da sua história. Muito obrigada. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu costumo querer entender um pouquinho como é que é a sua trajetória lá do Brasil, assim, né? Porque como é que foi? Você se formou em nutricionismo lá do Brasil. Eu sei que você está aqui há 15 anos, que é uma trajetória, né? É uma vida. Sim. Mas vamos tentar relembrar um pouquinho lá do Brasil. Como é que foi? Como é que foi essa sua formação no Brasil? Ju, eu sempre tive interesse pela biologia. Para mim, na escola, nada fazia sentido. Quer dizer, português, poesia, poema, literatura ainda fazia um pouco de sentido, mas biologia era o que tinha sentido para mim. Eu falei, nossa, isso faz sentido que eu estou estudando. Tanto das plantas quanto do ser humano, era o que fazia sentido para mim. E aí, então, eu pensava em estudar medicina. Só que eu também sabia que eu queria uma faculdade federal. E a medicina é 250 para 1, né? Então eu pensei, bom, também não dá para ficar estudando muitos anos, né? Eu já tinha prestado uma vez, não passei e fiquei fazendo um ano de cursinho. E a minha irmã, que eu tenho uma irmã que inclusive também veio para morar para cá depois, a gente é muito próxima, a gente tem só 11 meses de diferença. Ela tá aqui? Ela mora aqui também. Ah, legal, legal. E um beijo para ela, Paula. Cis. Paula, oi, Paula. E ela que falou, a gente chama uma outra de Cis, ela, Cis, você é tão interessada em alimentação, por que você não estuda nutrição? Falei, nossa, é verdade, né? Tem sentido, eu gosto mesmo, eu já era uma pessoa interessada em alimentação, em me alimentar bem, em saber sobre os alimentos. E aí eu prestei nutrição e passei na Federal de Ouro Preto. Olha que maravilhosa. Foi tão engraçado que eu prestei o Nesp, que era mais perto de casa. E fui conhecer Minas só por causa da minha irmã, porque naquela época não tinha internet. Você não ficava sabendo das faculdades longe, né? Então, eu sou do estado de São Paulo, então tudo que a gente sabia era USP e Unesp. E eu pensava, USP eu não vou prestar porque eu não quero morar em São Paulo. Qual que é a sua cidade? Eu nasci em Marília, mas morava em Salto, né? Que é a família do Tá. meu pai, que é perto de São Paulo. Tá. Eu tinha uma tia, eu visitava ela em São Paulo. Eu falava, gente, cidade é maravilhosa, mas eu não quero morar. Sim, nossa, é um caos. Eu não queria morar. E uma vida de estudante, eu já sabia que eu queria essa vida de estudante, então eu falei, eu quero prestar numa cidade pequena. Então não prestei USP, prestei Unesp. Aí a minha irmã estava no sul de Minas e ela falou, presta as outras em Minas. Aí eu prestei em Ouro Preto e passei em Ouro Preto. E fui para lá. Maravilhosa. É. E como é que foi cursar nutrição em Ouro Preto? Foi maravilhoso, maravilhoso. Ouro Preto é uma cidade maravilhosa e tem muito essa coisa dos estudantes, é muito forte, né? Então, assim, eu fiz conexões. Eu vou até hoje, quando eu volto pro Brasil, eu vou para Ouro Preto, eu vou para onde que eu morei, meu quadrinho tá lá. Ai, que delícia. Eu tenho amizade com as pessoas que eu morei junto. É uma delícia, Ouro Preto é maravilhoso.
E aí, como é que foi essa formação? Ali eu sei que eu acredito que não ali, depois é que você tem um foco maior com a saúde feminina, né, o interesse. Sim. Eu acho que a gente sai muito cru da faculdade, né? Eu Aham. me formei em 2004, tem 21 anos. Você Caramba, imagina? bastante tempo, é. 21 anos. Aí eu saí de lá muito crua, né? Fui assim, fui trabalhar com indústria, né? Na indústria alimentícia, mas depois eu vi que eu gostava da clínica. Aí eu fiz uma pós-graduação em clínica e lá no Brasil eu comecei a trabalhar com projetos. Tipo, eu trabalhava, prestava serviço para uma empresa que desenvolvia projetos diferentes para outras empresas, mas tudo na área clínica, com esse olhar clínico. Então eu apresentava workshop para os motoristas de ônibus dessa empresa aqui. Tá. E aí uma vez por mês eu ia lá e media e fazia com a pressão, fazia essa coisa de diabetes e dava mais ou menos uma pincelada que a pessoa podia melhorar para ela comer. Também trabalhei no SESI, prestava serviço para o SESI, que ele tem o Cozinha Brasil. Sei. Então eu ia para os interiores e dava cursos do Cozinha Brasil também. E, enfim, amava. Mas eu sempre quis morar no exterior. Tá. Desde que eu tinha 14 anos. Eu pensava nisso, eu quero morar no exterior. Nunca foi acontecendo, a vida vai passando, você precisa de dinheiro, precisa dos seus Sim. pais te apoiando, você precisa... Exato. Nada disso foi acontecendo. Quando eu tinha 29 anos, eu falei, quer saber? Eu vou pro exterior, é agora. E eu apliquei para ir para os Estados Unidos, porque era o que a gente conhecia também na época. Na época, né, os programas de au pair, eu não sei se presta, mas era uma Sim. coisa que era muito famoso, Era né? muito Até famoso. hoje é. Mas pela minha idade também já não daria au pair. Eu ia através da Universidade de Viçosa. Era um programa através da Universidade de Viçosa para trabalhar numa fazenda lá. Tá. E aí eu apliquei. Trabalho voluntário. Meio que um Como trabalho se voluntário. fosse. Exatamente. Aí eu apliquei e fiquei esperando. E eu trabalhava num lugar onde uma menina estava voltando da Irlanda. Na hora que ela estava voltando, ela falou para mim, Nanda, vai para Irlanda. É simples, você não precisa esperar em um mês, Ju. Eu pedi demissão, fechei tudo, comprei passagem, não pesquisei nada. E comprei a passagem e vim para cá. Era pra ser. Era para ser. Era pra ser. Eu falo, acho que se eu tivesse pesquisado, eu não tinha vindo. Isso tem 15 anos. Isso tem 15 anos. E eu falei, vou lá, vou passar um ano, vou estar com o meu inglês maravilhoso, vou ter uma graninha no bolso e volto pro Brasil. É o que todo mundo pensa. Oh, meu Deus, essa história de 6 meses, um ano, é uma mentira, viu? Se você tá achando que você vai vir, sair, vai ficar 6 meses, talvez não vá. Não. E aí foi isso, e aí vim pra cá. Tá. Aí comecei a trabalhar como childminder. Eu, comecei 3 dias depois, já tava como childminder. Au pair, na realidade, eu fui morar na casa de uma família. Morar na casa da família, cuidar. Era uma criança só? 4 crianças? 4 meninos. Nossa. Eu nunca tinha cuidado de criança na minha vida, eu não sabia trocar uma Aí fralda. foi você cuidar de 4 Eu cuidei de crianças. 4. Mas a minha sorte é que essa mãe, ela não trabalhava, então ela estava em casa. Então eu aprendia muito com ela. Muito, ela me ensinou muito, assim, né? Tipo, distrai a criança, fala outra coisa, né? A fralda, eu não sabia nem trocar a fralda. Eu quase vomitei, assim, na primeira fralda que eu troquei. E botava ao contrário, mas ela me ensinou muito. Aí eu pensei, então tá, né? Tipo, dos trabalhos que tem, o childminder, assim, de uma certa forma, me apetecia. Era de segunda a sexta, não tinha final de semana, não tinha essa loucura, né? Desses shifts. Sim. Que a galera que trabalha em... Você só sabe uma semana antes qual é o seu horário e... É complicado. Era muito doido. Eu cheguei também a trabalhar durante um ano no McDonald's. No meu primeiro ano também. Eu fazia o childminder e trabalhava à noite. 3 noites eu trabalhava no McDonald's. Mas, enfim, não gostava. Mas, enfim, fazia por um extra e tal. Mas foi puxado, era puxado também. Imagina o McDonald's ainda. De madrugada, o Coney Era no Bridge. centro? Ai, meu Deus. Exatamente. Mas aí, vamos supor, eu fazia porque eles me deixavam fixo também, sabe? Era de 11 às 7 da manhã, esse dia, esse outro. Então tá, tudo bem. Aí eu fiquei 7 anos como childminder, fiz um curso de FETAC 5 em childcare, fui fazer first aid, fui fazer o trabalho assim certo, né? Assim, que eu digo, me aprofundar, focado, exatamente, no childminder. E nesse meio tempo, eu passei mal, eu tive uma gastrite muito forte, assim, né? O médico me deu 2 antibióticos e eu fiquei muito mal. E aí eu fui numa acupunturista.
Daí eu fui numa acupunturista e eu me senti muito bem. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, me fala mais sobre isso, né? Aí eu fui estudar, né? Fui ver, eu falei, não, agora eu quero me aprofundar nisso. E aí eu fui estudar acupuntura aqui. Que interessante. E como é que é o curso de acupuntura? Porque eu também acho que a acupuntura é maravilhoso, assim. É, Você precisa ter uma especialização? No seu não, caso, será... Não. não. Aqui na Irlanda, eu não sei direito como é a acupuntura no Brasil, mas eu converso com um pouco assim com as pessoas, me dá a impressão que é só quem da área da saúde que vai fazer Sim. acupuntura. Uhum. Aqui não, qualquer pessoa. Você pode ser engenheiro, economista, o que for. Você vai lá e faz um curso de acupuntura, que são 3 anos, e você 3 se anos de torna curso. exatamente um Legal. acupunturista. Muito bacana. Então, aí você navegou nesses 3 anos de curso, foi Sim. fazer o curso de acupuntura. Exatamente. Eu fiz o curso, aí depois eu terminei o curso, fui fazer um estágio no Vietnã. Aí todo mundo pergunta por Você que o foi pro Vietnã? Vietnã Fui pro fazer um Vietnã. estágio de acupuntura? De acupuntura, ao invés da China. Por quê? Porque assim, lá na Ásia, eles têm hospitais públicos que oferecem acupuntura. Que interessante. E na China também, né? Mas lá na China, no estágio, eles não iam deixar os estudantes colocarem as agulhas. E no Vietnã deixavam no hospital. Falei, eu quero colocar as agulhas, né? Não quero só observar, né? Então vou pro Vietnã. Aí eu fui pro Vietnã, passei 3 semanas lá, estágio de 7 da manhã às 5 da tarde. Tipo, um hospital, tipo, 6 andares. E como é que você achou o Vietnã, assim, já no curso mesmo eles Não, te... não. Na realidade, assim, os acupunturistas aqui têm um networking, né? E é uma acupunturista irlandesa que foi pro Vietnã e, né, se encontrou lá e fez amizade com o pessoal. Então, ela vende esse internship para as pessoas que querem ir. Mas agora eu vejo cada vez tem mais outros lugares, Marrocos, tudo acupunturistas que foram no lugar, conheceram, fizeram um acordo e que agora eles vendem o estágio, né? Porque você paga por semana para fazer esse interessante. estágio. E foi assim que eu achei o Vietnã. E aí você ficou 3 semanas lá. 3 semanas lá. É maravilhoso, porque assim, é um hospital que só trata... É claro que a pessoa ela pode combinar, ela pode estar com o Westner e ir para esse hospital para acupuntura. Mas lá naquele hospital eram 6 andares, vamos supor, das pessoas recebendo acupuntura todos os dias. E aí os resultados são maravilhosos, né? Tipo assim, pessoas com stroke, esqueci como fala stroke, derrame, sem falar, imediatamente ela já está ali na acupuntura. 15 dias, você precisa ver a recuperação dessa pessoa. Isso já é tem uma muito fala maravilhoso. melhor, já começa a mexer os membros, né? Isso foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, né? Mas assim, eles têm o departamento de oncologia também. Muito da oncologia, eles trabalhavam muito. As pessoas pensam, oncologia a acupuntura é para sarar. Não é nada disso. A acupuntura dentro da oncologia é para melhorar os side effects. Que como é que fala em português side effects? Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da quimioterapia. Né? Então, não é assim, a acupuntura Não é que vai... tá focado no câncer em si, ali no Exatamente. tratamento. Mas você tá focado nos efeitos colaterais que o da remédio quimioterapia. tá. Exatamente. Porque a acupuntura, ela é ela não é para substituir o Westner, né? Ela é para complementar. Complementar. Dentro de uma doença. Ela pode trabalhar muito como prevenção, né? Mas eu acho que quando já tem uma doença instalada, ela é complementativa. Isso é muito interessante, né? Porque a gente fala da acupuntura, né? E é uma... Assim, ele é divulgado hoje em dia. Acredito que todo mundo conhece a acupuntura de uma forma geral. Que não é todo mundo que fez acupuntura, né? Que tem a prática da acupuntura. Eu, quando fiz acupuntura no Brasil... Nunca fiz acupuntura aqui, mas quando fiz... Uma coisa que eu gostava muito. Eu já fiz as duas. Tem uma que é auricular, né? Que Sim. você deixa ela ali só pra... É uma questão mais... emocional, eu não sei, depois você me explica Sim. melhor. E tem a acupuntura mesmo com as agulhas. Sim, no Né? corpo E todo. ambas, pra mim, fizeram assim, fazem muito efeito, né? Eu acho muito interessante. Você quer explicar um pouquinho pra gente, assim, como que é o que a acupuntura faz em si, né, no corpo? Sim.
A acupuntura, ela... E é até bom que você falou de falar do corpo, aí vou até fazer um paralelo aqui Sim. ao dry needling. Porque eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim, o meu fisioterapeuta fez acupuntura e não resolve, não melhorou minha dor. Não sei. A maioria dos fisioterapeutas fazem dry needling. O que é dry needling? Você apalpa o corpo da pessoa, mais ou menos onde que ela está com dor, você acha um ponto de tensão e você coloca a agulha e aquilo dissipa o nódulo. Dentro da acupuntura, você pode usar essa técnica? Você pode, mas não é o que a acupuntura é. Então, dentro da acupuntura, a gente estuda anatomia. Então, todos os mais de 1000 pontos ali têm uma localização anatômica. Tá. E essa localização anatômica é onde que tem a maior interação de comunicação entre as células. Então, nada mais, nada menos que a acupuntura está fazendo na hora que eu coloco a agulha, dando uma mensagem para as células irem se comunicando e liberar certos bioquímicos, que pode ser hormônio, que pode ser... a maioria são os hormônios, né? Que são os mensageiros que vão... Mas, assim, vários diferentes. Exatamente os mecanismos a gente ainda não entende bem. O que mais está entendido hoje em dia é sobre a dor. Né, de entender o mecanismo exatamente o que a acupuntura faz. Mas a maioria das pesquisas consegue ver os resultados. Mas como que a acupuntura exatamente desenvolveu aquilo, o caminho de várias coisas, a gente ainda não tem ferramenta para ver, dizemos assim. Tá. Mas o que a acupuntura está fazendo é a inserção da agulha, que é em pontos que eu escolho através de uma conversa com a pessoa, da observação da língua dela e da observação de 3 pulsos em cada lado. E não é pulso assim, meu coração tá rápido para medir coração. Não, é uma linguagem toda dentro da acupuntura, de entender esses batimentos. E com tudo isso, com esses 3, eu faço uma seleção dos pontos que eu vou trabalhar na pessoa. E ela pode estar com dor aqui, e eu vou fazer pontos distais para dor aqui. Distais, você diz Longe. longe. Porque, vamos supor, o fisioterapeuta com dry needling vai sempre fazer no local. Entendi, porque ele vai tocar e ele vai pegar onde está o nódulo, né? Aquele ponto que ele quer pegar. Então, você com essa leitura e esses estudos, você consegue identificar pontos que possam estar relativos àquela parte do corpo que... Exatamente. Porque é isso. A acupuntura, ela enxerga todo o diagnóstico, tudo é sempre como um todo. Né? Então, a pessoa está com dor aqui, mas quais os meridianos que está passando? Na língua dela também, que é mais que eu vi, né? Que a língua representa muita coisa dentro do diagnóstico na medicina chinesa. A língua é estudar a língua mesmo? Estudar a língua, a gente estuda... Eu vou falar um pouco inglês, porque eu fiz o curso em inglês. E aí eu misturo as duas coisas, você vai me ajudando a traduzir. Tá o coating... O coating da língua, o que seria? O topo da língua? Não, o coating tipo, seria o quê? que tem tipo uma coisa que cobre não é só a saliva, mas tem um coating. Que ele pode estar mais para seco, mais para molhado. Então, esse coating. O shape, como é que fala? O formato? O formato, a cor. Tá. Então, tudo isso vai me dizer alguma coisa, qual é o meridiano. Entendi. Enfim, ela tem toda uma linguagem. Vamos supor, a medicina chinesa, ela fala assim, essa pessoa tem deficiência do baço. Significa que essa pessoa tem um problema no baço? Não necessariamente. Mas essa é a linguagem que ela usa. Então, eu lembro até a primeira vez que eu estava... Pode ser que a deficiência seja em outro lugar, mas ela está refletindo no baço. Mas seria mais ou menos isso? Vamos por assim, ela está refletindo nesse meridiano. Não necessariamente no baço, órgão também. Entendeu? Tá. Não necessariamente. E eu lembro até no meu primeiro ano, quando eu fui estudar acupuntura, e era difícil para mim entender, porque eles têm um vocabulário totalmente diferente da medicina westerner. É a medicina, sim. Dentro dessa medicina, né? Que é a minha linguagem, que é a minha cabeça. Então, no meu primeiro ano, e assim... Era uma coisa, parecia uma poesia também. Eu falei, gente, porque depois eu fui entender, né? O chinês, a língua dele é fantasiosa. Não é? Já parou, assim, para pensar? Eles têm essa fantasia deles, assim, vamos supor assim, o qi, o próprio símbolo do qi. É o steam do arroz. Tá, faz sentido,
Como é que fala? Steam é a A fumaça? fumaça. A fumaça do arroz cozinhando. Uhum. Que seria esse ti, a energia que eles se referem. Então, eles têm muito essa coisa da fantasia. Então, eu vejo assim, Essa parte energética, né? A gente fala fantasia, mas talvez é trabalhar com esse lugar, esse não visível das não coisas, né? O visível, não visível. exatamente. É um não visível. Que a gente não consegue ver a olho nu, né? Uhum. E, e aí eu fiquei pensando, eu falei assim, por isso é que eles conseguiram, porque o corpo ele é muito complexo, ele é tão complexo que eles usaram uma linguagem poética de fazer um entendimento mais fácil. Sim. Só que eles usam essa linguagem que não é conhecida pra gente. É claro, aí eu tento, na minha observação, fazer uma tradução pro Westerner. Sabe, assim, às vezes eu olho umas línguas e pergunto alguma coisa pra pessoa, aí eu já penso, você já teve um diagnóstico de SOP? Aí a pessoa fala, sim. Porque eu já consigo correlacionar a língua com um pouco o que ela tá me falando. Eu já vejo, essa pessoa parece ter uma tendência na língua dela que ela tem um SOP. Parece ter uma tendência, alguma coisa aqui de endometriose. Então, já consigo, às vezes, fazer um pouco essa analogia de Tá, experiência. entendi. Entendi. Muito interessante, é muito interessante, é muito. Abrange muita coisa, né? Sim, sim. É Como um todo. interessantíssimo. E aí você faz. E qual que é a diferença da, por exemplo, da auricular, a acupuntura auricular? Então, Que ela não é um needling, né? Ela é só um. Então, existe o needling. Você pode colocar as agulhinhas mesmo e depois tirar. Nossa, quando a pessoa vem para mim, eu sempre faço com a agulha mesmo. Tá. O SIDS é mais para você deixar para a pessoa ir para casa e poder estimular. Mas você, vamos supor, é mais conhecido se deixar na orelha. Mas você pode deixar um SID em qualquer outro ponto do corpo. Entendi. É que, enfim, eu acho que sai mais fácil também, né? O adesivo, se é que... Mas às vezes, vamos supor, quando eu tenho grávidas especificamente, que eu quero que elas estimulem certos pontos em casa, às vezes eu coloco. Só que vai sair rápido, mas aí eu ensino um pouco com a mão também, mas às vezes eu deixo ela com uma seed na perna. Entendi, entendi. Naquele ponto. E aquela estimulação daquele ponto vai, enfim, gerar o que precisa ser passado ali, Exatamente. o que energeticamente, vamos se dizer. Vamos dizer de Naquele ponto. energia, mas vamos supor assim, nessas grávidas principalmente, vamos supor, a produção de ocitocina para contração, a interessante. produção de outros hormônios. Qual outro hormônio? Esqueci, a prostaglandina que dilata, né? Assim, vai dando aquela abertura, assim, né, pro cérvix. Mas assim, não pensa que você vai fazer e vai acontecer, sabe? A acupuntura, ela é gradual. Eu gosto de falar que assim, igual ir para academia. Ela precisa de uma frequência. Vamos supor, se uma pessoa vai uma vez para a academia na semana, Sim. é bom para ela? É ótimo, melhor do que ter ficado em casa, né, todos os dias. Mas ela não vai conseguir ter uma fundação para mudar o corpo. Com a acupuntura, a mesma coisa. No mínimo, uma vez por semana com as agulhas. Para fazer o acompanhamento. Para fazer o acompanhamento e para o corpo ter uma fundação para conseguir mudar. Você fala no mínimo, mas tem o ideal, que seria, por O exemplo, o ideal tratamento. seria 3 vezes na semana, como é feito na Ásia. 3 vezes na semana. E é contínuo ou tem por exemplo, 3 vezes por semana, um tratamento de 3 meses? Nananã. Então, depende. Vamos supor, se é uma dor aguda. Às vezes a pessoa faz 3 vezes na semana, nessa semana fez 3 vezes e passou, acabou. Ela não precisa, sabe? Se ela quiser, ela vem agora. Entendi. Agora é uma coisa crônica. Aí a pessoa fica. Quando é crônico, aí dificilmente a pessoa até vem 2 vezes na semana, porque ela vai ter que ficar por um tempo maior, né? Então, geralmente ela vem uma vez por semana e aí fica, às vezes, 3 meses. Até ela se sentir melhor, e aí a gente começa a espaçar um pouco as sessões. E eu tenho pacientes que têm, assim, 3 anos, vêm comigo uma vez por mês, mais de 3 anos até. Sempre vem para uma prevenção. E em um momento que eles estão se sentindo um pouco pior, aí vem um pouco mais. Que interessante. Nossa, eu adorei. Eu acho a acupuntura, assim, muito incrível. De novo, né? Eu fiz acupuntura em alguns momentos no Brasil, senti o retorno, né? Realmente é uma coisa que eu gosto. E é interessante para quem está nos assistindo também, né? Que não tem esse... Sim. Então, deixa eu entender. Aí você foi lá pro Vietnã, você fez o seu estágio. E aí você retorna para cá, porque Sim. hoje você tem a sua clínica, né? Você ficou esses primeiros 7 anos aqui, então, nos trabalhos aí, né? Como Child Care e tudo mais. Você faz esse curso de acupuntura, retorna para cá. E aí, como é que é você aqui
beleza, então eu vou abrir minha clínica, eu vou focar nisso, eu vou incluir a nutrição, eu vou, né, focar em saúde para a mulher. Como é que é a sua história agora de, né, navegar nessa... Eu acho assim, quando eu fui pro Vietnã, eu já tinha isso na minha cabeça, né? Eu vou pro Vietnã, eu vou abrir, eu preciso. Porque assim, até antes de eu ir pro Vietnã, eu já estava trabalhando um pouco com acupuntura. Eu já estava no meu último ano, onde que a gente já era só clínica, então já era praticamente só fazendo acupuntura nas pessoas. Então eu já abri, já estava fazendo um pouco. Eu trabalhava como childminder e saía de lá e já atendia um pouco. Tá. E eu fui pro Vietnã já pensando, eu vou voltar e eu vou largar tudo e eu vou investir nisso que eu empreender estudei. em mim, nisso que Vou eu empreender estudei. em mim, que é o que eu amo fazer. E certeza. vou voltar com a nutrição, que eu também gosto. E aí eu me sentia mais preparada também no inglês. Porque assim, tipo assim, eu tô aqui, eu quero fazer as coisas em inglês. Faz diferença pra Mesmo gente, que seja brasileiro. Tipo assim, não é porque eu não quero atender brasileiro, eu amo minha língua, amo meu país. A maioria dos meus amigos são brasileiros. Tenho bastante pacientes brasileiros, mas a gente tá É aqui. a nossa confiança, né? E a confiança da gente mexe, assim, muito aspecto, né? É. E aí vim embora e falei, não, agora é minha hora, vou abrir e vou 100%. E eu já abri, já pedi demissão e já, tipo, fui de cabeça. Eu sou muito assim, Ju, eu vou de cabeça. O negócio, eu falo assim, não é bom nem pesquisar muito. Vai de cabeça e vai aprendendo na jornada. Isso é maravilhoso, porque assim, às vezes tem situações na vida que se a gente não faz dessa forma, não chega o tempo nunca. A gente Nunca vai ficar chega. aguardando o tempo chegar e ele não vai chegar. Não. Né? A gente tem que fazer as coisas de cabeça. Sim. E aí você faz o quê? Você aluga uma sala? Como é que é, assim, teórica, fisicamente, o processo, né? Estrategicamente, como que foi seu processo? Sim, eu aluguei uma sala através, assim, eu tenho bastante amigas psicólogas aqui também, umas já foram embora. Mas foi através delas, que elas já tinham sala e elas falaram, aqui tem um lugar. Aí, primeiro eu comecei a atender em Smithfield. Tá. E aí, depois de lá, eles pediram a sala, que eles iam demolir o lugar. E aí, eu tinha uma outra amiga que tinha uma sala que atendia em Stony Batter, que é onde que eu estou agora. E ela falou assim, vem aqui. Sempre começa assim, alguém que tem um espaço que vai alugar uns dias para mim. Então, né, só para você entrar. Aí, de repente, já tem uma sala vaga naquele lugar. Aí, já teve uma sala vaga, já peguei uma para mim mesmo. E aí, tô lá em Stony Batter desde então. Fiquei, acho que 2 anos em Smithfield e agora 5 anos em Stony Batter. E aí foi crescendo, foi se divulgando, fazendo, né, com seus pacientes ali, né? Com Sim. seus... Aí é boca a boca, né? É boca Aqui a na boca. Irlanda é boca a boca. É boca a boca. É boca a boca. É incrível o poder que a gente tem. É diferente, né, do Brasil, assim. Sim. Mas aqui é muito poderoso o Porque boca aqui a boca. é pequeno, né? Aqui é pequeno. Então, é boca a boca. E principalmente com os irlandeses, né? Principalmente. Quem conhece, quem indica. Eu acho até um pouco nessa parte da fertilidade... Aí eu acabo, assim, tendo essa vantagem, porque muitas vezes eles querem alguém que não vai conhecer nada deles também, né? Não vai ter alguém que conheça de alguém de não sei onde, porque ainda existe um estigma, né? Com essa questão da fertilidade. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas uma cliente minha falou, né? Por causa ainda do catolicismo, né? Vamos supor, quando você está fazendo um tratamento para fertilidade, de não ser natural. Principalmente se a mulher depois acaba indo pro IVF, né? Entendi. Então, isso é um pouco... Eu acho que as pessoas não querem saber. Você pode ver que até... Assim, atendi várias mulheres que engravidaram. Dificilmente alguém coloca um depoimento lá que engravidou. De uma dessas que engravidaram. Exatamente. Ninguém... É difícil. Faz sentido. E você... Interessante, porque a gente vai entrar agora num lugar que eu quero entender, conhecer um pouquinho mais, que você fala da fertilidade, né? Então, aí a gente entra no foco para a saúde feminina, né? No reprodutor, na fertilidade da saúde feminina. Foi, então, no começo dessa clínica, você volta da acupuntura, faz... Ali você começa a receber mais mulheres. Como que você começa a perceber, beleza, esse é o meu foco, aqui eu... Sim. Eu acho que 90% dos meus pacientes são mulheres. E eu acho que é normal para todas as áreas da saúde, né? Porque os homens têm essa tendência de não se cuidar, de não buscar pensar... recursos, Exatamente.
A maioria dos homens, não vou falar todos, mas a maioria dos homens que estão... Mas eu tenho homens também, e maravilhosos, mas todos eles vieram através da mulher, ou a maioria deles vieram através da mulher. E aí eu tenho pacientes que vão falar, a esposa não vem mais e eles vêm. Tá. Acho interessante. E aí eu pensei assim, né? Eu gosto de tudo, amo estudar tudo, poderia estudar qualquer coisa. E eu acho que o corpo está todo relacionado. Toda vez, vamos por assim, que a gente fala de mental health, se você for lá olhar as dietas para saúde mental, para longevidade, para fertilidade, para isso, para aquilo, elas são muito parecidas. Muito parecidas. E eu poderia estudar qualquer coisa. Só que sempre vindo mais mulher, sempre vindo mais mulher. E eu tenho uma curiosidade por mim mesma, no sistema reprodutivo. Então, fez sentido eu focar nessa parte do sistema reprodutor. Mas sempre pensando que o corpo é um sistema. Então, Sim. o sistema reprodutor, mesmo que você saiba muito dele, você tem que saber como ele interage com tudo mais. Com todo o restante do corpo. Exato. E eu acho que assim, o fato também de eu ser mulher, né, me faz ter esse interesse na fertilidade, porque às vezes as pessoas, geralmente quem vai para fertilidade, você pode ver, são pessoas que tiveram com problema com engravidar, né, elas sempre contam da história. E com o meu caso foi assim, simplesmente por eu ser mulher, eu tinha esse interesse na fertilidade, né, mesmo eu, até o momento, como a gente estava falando, eu nunca pensei em ter filhos, mas eu sempre tive um interesse na minha própria fertilidade. Sim. Para me entender, para ser saudável, até para evitar uma gravidez, né? Eu sempre falo, a fertilidade não é só para quem quer engravidar, é para quem é mulher. É para quem é mulher. É para quem é mulher. E aí, assim, a vida foi meio que me colocando nesse foco, assim, da fertilidade e do sistema reprodutor e da mulher. Que bacana, é interessante isso. A gente estava conversando um pouco sobre o poder mesmo, né, de conhecer a nossa fertilidade, né, porque aí você está falando, né, dos processos de muitas mulheres aqui na Irlanda, então a gente está falando de mais mulheres irlandesas, né, com essa questão do catolicismo ainda, Sim. desse medo de ser reconhecida ou de conhecer alguém da família e de buscar esse tratamento através... né, com você através da nutrição e da acupuntura. Sim. Como é que é esses tratamentos? Como é que você, só por curiosidade, né? Então a mulher, ela tá nesse processo da fertilidade ou da busca ou do entendimento ou de quer engravidar ou então já está grávida. Qual que é esse acompanhamento que você faz? Então, a pessoa geralmente, na maioria das vezes, ela vem para mim para a acupuntura. Mais do que, primeiramente, né, para a nutrição. E eu até entendo, né, porque a acupuntura, ela é mais fácil para a pessoa, né? Você vai lá, você deita, bota as agulhas, bom, pronto. Você fazer muita coisa, né? Fazer muita coisa, precisa ir lá, né? E a nutrição, não, a pessoa vai ter que mudar os hábitos dela, né? E aí as pessoas vêm para acupuntura, e é claro, a acupuntura é maravilhosa, e eu trato, mas eu sempre dou uma pincelada para ver se a pessoa quer vir para a área da nutrição também. Antigamente eu até tentava fazer junto, mas eu vi assim, não dá para fazer junto, porque primeiro, não é todo mundo que está interessado. Tem muita gente que só quer acupuntura mesmo, porque não quer mudar os hábitos alimentares, seja lá por quais as razões. E segundo, porque é muito extenso essa parte da nutrição. Então, e a pessoa, enfim, tá lá, ela tem que descansar, né, na hora que ela tá da acupuntura. Então, não vou ficar falando muito da nutrição. Mas eu sempre falo para a pessoa, é importante você tá vindo aqui para acupuntura, é importante, eu tenho esse serviço da nutrição também, que dentro da nutrição, o que eu faço? Primeiramente, né, assim, uma das coisas assim, mais básicas dentro da nutrição, o que eu faço quando a pessoa vem para mim. A gente tem uma conversa, eu converso sobre o passado de doenças dela, de família, ela, né, crescendo, se teve alguma coisa marcante na vida dela. Diante disso, eu faço pedidos de exames de sangue, vamos por assim, normais, né, entre aspas, por causa dos outros exames. Só que eu faço assim, uns exames muito mais completos do que os GPs aqui. Tanto é que muitas vezes... Bacana. Exatamente. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas me manda uma carta que eu vou pedir pro meu GP. Aí a pessoa vai para lá com a minha carta e o GP fala, não, você não precisa fazer tudo isso daqui. Você vai fazer só isso daqui.
E aí a pessoa acaba vindo para mim e tendo que, de novo, fazer num laboratório onde que eles deixam eu enviar meus pacientes sem eles precisarem ir pelo GP. Eles não questionam os meus exames. E tipo assim, para mim é o básico do básico, mas é 5 páginas. Mas é o básico do básico, assim, para começar. E aí, com esses exames em mãos, eu analiso eles diferente também do laboratório. Porque o range do laboratório significa... Eu tô misturando inglês e inglês, mas você vai me ajudando. Tudo bem, sim. Absence of disease. Tá, não tem ali nenhuma doença. Não tem uma exclui doença. a possibilidade de doença. Exatamente. Mas não significa que a pessoa já tenha sintomas e que vai desenvolver essa doença daqui 15 anos. E aí eu trabalho com um range que eu chamo de optimal range. Que ele é diferente do laboratório. E eu analiso aquilo e falo para ela, olha, para mim isso daqui... E é claro que assim... São as possibilidades que podem acontecer ali As possibilidades e uma leitura deles todos juntos. Porque geralmente, vamos supor, se a pessoa fala, então eu mesmo pego meus exames, olho esses daí no ChatGPT. Mas o ChatGPT não consegue fazer uma coisa holística, sabendo do passado, do presente, aquilo. Então eu faço essa leitura para a pessoa. E aí a minha resposta é sempre em alimentação e suplementação, dosagem e tempo, porque isso não é para sempre, a pessoa também vai ficar tomando certos suplementos, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas estão over supplemented também, né? Porque elas leem, as indústrias de suplemento estão crescendo 200%, porque as pessoas querem comprar essa pílula mágica. Não estou dizendo que suplemento faz mal, mas o suplemento ele tem que ser avaliado com seus sintomas, com seus exames de sangue e com exames até mais profundos, se no exame de sangue também não te dá uma resposta. Sim. E aí na nutrição eu faço isso. Aí a pessoa vem, eu analiso e a gente coloca os alimentos para ela. Também dentro da nutrição eu trabalho com testes genéticos dentro da nutrigenômica. Então o que significa isso? Significa que nesses testes genéticos eu só vou avaliar certos perfis, pode ser detoxificação de fígado, pode ser um perfil do sistema nervoso, pode ser um perfil de nutrientes, absorção de nutrientes, enfim, tem vários lá perfis. Mas nesses perfis a gente vai estudar enzimas que são modificáveis com determinados alimentos. Então, vamos por assim, enzimas, só para dar um exemplo, assim, no sistema do fígado, de detoxificação do fígado. A gente tem 3 fases. Então, cada fase, sei lá quantas enzimas a gente estuda. E se a pessoa tem um problema com determinada enzima em determinada fase, não significa que necessariamente ela não está... porque assim, não é o teste genético, ele não é um resultado de como você tá. É um resultado das suas fraquezas dentro da sua genética. Tá. Mas eu sabendo as suas fraquezas, eu sei que aquilo ali você vai ter que sempre comer. Tá, então aí você consegue fazer um estudo do que o meu organismo, né, pelas minhas, enfim, pela minha genética, pela sua genética, por tudo que o funcionamento do meu organismo, como eu tenho que me alimentar. Que se alimentar. Para ter uma saúde saudável. Exatamente. Porque, vamos supor, já teve pacientes que eu peguei, assim, perfis que na detoxificação do fígado, se ela tinha de 6 vias lá da segunda fase, ela tinha 2 vias que ela tinha quase uma atividade nula das enzimas dela. Ou seja, se ela não comer aquilo ou tomar aquele suplemento, ela vai ter sempre uma pura detoxificação daquela via. Entendi. Não, você traz 2 coisas muito interessantes. O primeiro, assim, que você... quando você faz análise do exame de sangue, que você pede o exame de sangue, que já é uma coisa, gente, que é muito... Aqui, você tem que ir direto no GP para poder ter essa análise. Então, isso é muito interessante. Você faz essa análise, você faz o pedido direto. Sim. Você faz essa análise e aí você faz essa... Você saia da nutrição da caixa, porque hoje é muito fácil a gente entender a nutrição da caixa, né? Que você vai no nutricionista, então, olha, menos carboidrato, menos isso, mais legumes, verduras, evita aquilo que é específico para
né, o ser humano em si, né, com as qualidades e benefícios. Mas nesse caso, você está fazendo um estudo genético da pessoa. Sim, Porque cada pessoa é uma única pessoa, né? Então aquilo é, que me serve não serve necessariamente para o outro. Por melhor que seja, às vezes, né? Ou sim, talvez eu tenho que comer tal coisa em mais quantidade do que outra pessoa. Isso é muito interessante. exatamente. Eu adoro esses exames genéticos. Uhum. E aí eu trabalho com os exames genéticos, também trabalho com o exame do cocô. Uhum. Nutricionista adora falar de cocô, tá, gente? Aí, ó, tá vendo, gente? Vamos prestar atenção. E aí, esse exame do cocô, a gente estuda quais as microbiotas, ou seja, quais bactérias, que tem as bactérias benéficas, mas elas são benéficas se elas estão até uma determinada quantidade. Às vezes, se elas Entendi. estão em maior quantidade, elas se tornam maléficas. E tem as que são maléficas, maléficas. E aí, se elas também estão em bastante crescimento, aí a gente vai trabalhar, de novo, com suplementação direcionada para aquela pessoa. Entendi. E aí a gente faz esse exame, dá para ver inflamação no intestino, dá para ver a microbiota, dá para ver fungo, dá para ver várias coisas também. Aí eu trabalho com esses 2 exames e também com outro exame de hormonal também mais profundo do que o exame de sangue, que é onde que ele vai medir os metabólitos hormonais. Então, vamos supor, o estrogênio ele é detoxificado de 3 maneiras. 2 maneiras delas são mais carcinogênicas e uma maneira menos carcinogênica. Nesse exame, que é através do xixi, a gente consegue ver quais os metabólitos que a pessoa tá do estrogênio dela. Então, assim, se tiver muito nessas 2 vias que são carcinogênicas, aí você junta com um teste de genética, aí pronto, agora eu já sei, esse suplemento aqui, ó, meu bem, você tem que tomar muito até a gente ver que você está detoxificando o seu estrogênio numa via que lá daqui 20 anos não vai te dar uma chance maior de ter um câncer. Cara, isso é muito interessante. É um mapa geral mesmo da estrutura ali É, do teu corpo e prevendo, né? Não, prevendo é uma palavra forte, mas sim, analisando ali aspectos para o futuro, né? Coisas que você vai pro começar a fazer futuro. agora, É, possibilidades que você tem o seu organismo, né, para trazer, que é prevenção, que é a né? Que é prevenção, trabalhar com a prevenção, prevenção. exatamente. Eu adoro trabalhar com a prevenção, coisa que não existe muito aqui na Irlanda, né? Isso é muito legal. Tem alguma relação, esses exames, essa análise genética aí de exames também te dá algum caminho para a acupuntura em si, por exemplo, ou não? A acupuntura fica mais naquele exame que você. Assim, eu tento, assim, existem poucos livros onde que as pessoas fizeram essa analogia de juntar a Tá. acupuntura. Eu tento ler livros e tentar aprender, e na minha observação clínica, claro. Então, sim, eu vejo esses exames e sim, eu posso ter alguma coisa ali dentro da acupuntura que me faz ver de outra maneira também com esses exames, com certeza. E aí faz um tratamento da acupuntura guiado a partir disso. Exatamente. Isso é muito interessante, muito bacana. É. É bem assim, focado, individualizado, né? Um tratamento individualizado. Desde que a pessoa queira fazer. Ah, sim, com certeza. Então, hoje você disse que o seu público ele é maioria irlandês, maioria brasileira. Como é que é seu público assim? Eu sei que a maioria é mulheres, né? A maioria é mulheres. Eu diria assim, meu público, ele varia muito, né? Mas vamos supor, ele fica assim entre 30, 40% brasileiro e o restante entre irlandeses e outras E outras nacionalidades também. nacionalidades. Vamos supor, sei lá, uns 30% irlandeses e uns outros, quanto que sobrou aí das contas? Mas uns 30% tipo 70, tá. diferentes nacionalidades. Ah, isso é muito legal, isso é muito legal. E aí, voltando um pouquinho para a questão do sistema reprodutivo da mulher, né, que você trouxe ali uma questão da fertilidade, como que você trabalha em si a questão da fertilidade, se fosse, por exemplo, aí você diz, a acupuntura tem alguns aspectos que você pode trabalhar, a nutrição também. Então, se uma pessoa te busca para a questão da fertilidade, você vai fazer essa análise conjunta, então, tanto para a questão suplemento ou do que é melhor para ela se alimentar e também com um tratamento da acupuntura juntos. Se a pessoa quiser, tem pessoas que, vamos supor, na maioria das vezes a pessoa vem pela acupuntura. Sim, como você disse. Muitas pessoas vêm depois, através da acupuntura, para a nutrição e a gente faz esses 2 caminhos. Muitas pessoas vêm para a acupuntura, não querem saber na nutrição e eu faço o tratamento somente com a acupuntura, como tem pessoas que também, para a fertilidade, vêm só para a nutrição.
Então, depende muito do que a pessoa quer. Às vezes, até porque mora longe, não mora tão perto para vir ficar fazendo as coisas de acupuntura. Mas é isso, a pessoa vai vir para mim por fertilidade, a gente vai conversar. E o que eu falo que é sempre importante também é que, por mais que a gente faça tudo direitinho ali com a mulher, a gente deixe ela em 100%, se é possível, sei lá, 95%, ela ainda é 50% da equação. Tá. Então, se o parceiro dela não vem junto também para fazer esse trabalho, né, de analisar os exames dele no óptimo, porque para o homem é pior ainda, eu acho, aqui na Irlanda, em termos de investigação. Eles não investigam nada Isso é verdade. da fertilidade masculina. Eles fazem um exame de sêmen, tá tudo certo com você, mais nada. Quando tem muita coisa da parte masculina de ser feita. Eu faço alguma coisa também, eu faço esses exames de sangue, faço acupuntura, mas outros exames eu realmente tenho que recomendar, porque tem exame físico para ser feito no homem, tem um exame de DNA fragmentação, da fragmentação do DNA do esperma dele também, né? Mas, enfim, só que muitas vezes vem a mulher também e vem só a mulher. O homem não vem. E eles falam, não, mas tá tudo certo com ele. Eu falo, então tá, né? Tipo, eu não posso dizer nada, eu não vi nada dele. O que eu posso dizer é que você também tá boa. E tem uma questão na Irlanda que é... Aqui, a medicina preventiva, ela não é muito welcome aqui na Irlanda, né? Eles não têm Não uma existe. medicina preventiva, eles têm a medicina de tratamento, né? Como é que a gente pode chamar? Uma medicina de emergência. De emergência. Que é quando você tem alguma coisa, aí você busca um recurso, aí você pode procurar um médico e tal. Mas a preventiva é uma coisa Não existe. que pra mim foi um boom, assim mesmo, quando eu vim do Brasil. A diferença da nossa... A gente fala muito, né, da medicina do Brasil, mas porque a gente tem... É muita gente no Brasil, né? E aí, quando às vezes a gente vê... Falando do SUS ou tudo mais, é muita gente. Então, sim, tem muita fila de espera. Sim, é complicado. Existem as suas complicações. Mas aqui, gente, a medicina também não é diferente. Você vai para um hospital, você tem ali quantas horas de espera numa emergência também. E a diferença é de que você não tem uma medicina preventiva. Não tem. Você não pode passar, dificilmente você passa em médicos especializados para alguma coisa, né? Dificilmente. Você vai direto num general practice, que a gente chama, que é o GP. E ele não quer te encaminhar pra nada, né? Tem essas, tem que chorar. Você tem que estar mal. Você tem que estar muito mal. Eu, às vezes, falo para os meus pacientes, vai lá e, tipo assim, dá uma exagerada pra ele te atender, Pra né? ele Porque entender. é impressionante aqui, né? Eu lembro no começo... agora não, porque eu tenho um GP e ele me conhece, ele já sabe que eu sou área da saúde e eu não saio de lá sem as coisas que eu quero. Depois indica esse GP pra gente. Mas assim, você tem que ser... Ele tem que entender que Sim. você... Porque senão eu acho que com os outros, eu não sei se ele é assim... Mas eu lembro que no início eu ia no GP e eu falava, eu quero fazer isso. Ele fala, mas você é magra, você tá bem. Eu falo, mas e aí? E aí eu quero fazer esse exame, mas eu falava, e aí? Sabe? E eles não fazem. Até eu encontrar esse meu GP, que eu já fui pra lá, eu falei pra ele, olha, eu sou especializada, eu trabalho, eu entendo, nananana. Então, eu tô aqui, eu já tentei de tudo, então eu só vou sair daqui, eu só vou tomar o seu remédio se você me fizer esse exame. Maravilhosa. Maravilhosa. E é legal que você trouxe esses aspectos, até dividindo com quem está nos assistindo, se mora em Dublin também, porque para poder ter alguém, né, por exemplo, se quiser te encontrar, enfim, mandar uma mensagem para você, marcar uma consulta, porque é muito interessante isso. A gente às vezes mora aqui, você tá 15, eu tô 10, e aí a gente entra nesse negócio da medicina de emergência daqui, e a gente acaba esquecendo também de entrar num cuidado maior com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa prevenção de coisas. Sim. Então é muito legal, principalmente os brasileiras que estão nos assistindo, saber que tem recurso, né? Que tem esse lugar, que tem pessoas que você tá lá disposta aí a fazer essa análise, né? Essa análise do corpo, da genética, do funcionamento, do que precisa, o tratamento da acupuntura, que é muito maravilhoso. Então, se você tá nos assistindo, não conhece o trabalho e precisa, eu super recomendo. Depois vai ficar tudo aqui, os detalhes da Nanda, mas para entrar em contato e marcar, né? Sim. E como é que, para te marcar uma consulta com você, entra nas suas redes sociais, como é que... Sim, eu tenho o meu website,
Até no meu Instagram também tem um link para o meu website, e lá a pessoa pode marcar online, escolher um horário. Legal. Mas se ela tiver alguma dúvida, ela pode me mandar uma mensagem, eu marco conversa de 15 minutos, gratuita, se a Isso é pessoa muito quiser. bacana. Exatamente. É, enfim, e às vezes a gente pode demorar um pouquinho a responder, porque sou só eu, né, fazendo tudo. Sim. Mas eu sempre respondo enfim. Mas se a pessoa quiser marcar direto, é mais fácil, né? Mas se ela quiser conversar, com certeza ela pode me escrever nas redes sociais, no WhatsApp, e a gente marca de conversar para tirar as dúvidas da pessoa, né? Com certeza. Isso é muito legal, porque às vezes você quer entrar em contato, quer falar com um profissional, mas você tem dúvidas ali. Será que, né, que eu devo, ou para quê, ou para isso? Então, que bacana que você tem esse trabalho. E como é que são os seus planos, assim, né? Você já tá aqui há 15 anos, então provavelmente vai ficar por aqui, né? Sim. Vai continuar na especialidade mesmo assim, claro, ela atende todo, né, homens e mulheres, mas com a sua especialização para as mulheres. Você tem, assim, os seus próximos aí planos, goals, metas, né, pro seu futuro desenvolvimento da Sim. clínica? Eu estou terminando agora um mestrado em dietética, Legal. que assim, tem muito a ver já com a nutrição mesmo, né? Mas aqui eles têm diferença entre nutrição e dietética, enfim, mas é em dietética. E agora em agosto, se Deus quiser, estou escrevendo a tese, que é a parte mais difícil, né? Ai, sim. E depois, inclusive, vou precisar, porque a minha tese vai ser, não, já estou escrevendo, né? Vai ser eu vou comparar o consumo de frutas e vegetais entre adolescentes brasileiros residentes na Irlanda, mais uma perspectiva dos pais. Eles vão responder a um questionário. E depois vou estar divulgando aí para quem tiver filhos adolescentes aqui no Brasil, me ajudar com a minha tese de mestrado. E aí, depois que eu terminar isso, eu amo estudar, Ju. Eu tenho várias coisas assim na minha fila para estudar. Eu queria muito estudar um pouco mais sobre fertilidade imunológica. Então, tem um curso aí que eu quero fazer de fertilidade imunológica, que também é 1 ano de curso. Aí eu estou me preparando para isso. Eu quero estudar um pouquinho mais também sobre regulamentação dos alimentos aqui na Irlanda, até para eu entender, para eu passar dos alimentos para os meus pacientes. Que até isso é um ponto que eu quero também deixar aqui para as pessoas, é que assim, dessa questão da nutrição. Muitas vezes as pessoas vão numa nutricionista no Brasil porque é mais barato. Só que aí a nutricionista no Brasil, ela não sabe dos alimentos aqui. Isso é verdade. Né? Então, assim, igual eu faço a minha lista dos alimentos, do meu cardápio, ela não é mais a alimentação brasileira, não é o arroz e feijão. Então, assim, se você acabou de chegar do Brasil e ainda quer comer arroz e feijão, então, e você quer ter lá no cardápio, então realmente, né, vai com uma nutricionista. Mas como a gente vive aqui, eu moro aqui há 15 anos, aí a pessoa me fala, mas eu posso comer arroz e feijão? Pode, claro. Mas assim, também não todo dia para dar um pouco mais de... Dependendo do que a pessoa tem, né, também, enfim. Mas lá no meu cardápio são os alimentos daqui. Isso é muito bacana, é muito importante você dizer, porque realmente a gente tem essa diferença, né, cultural mesmo, e de estar numa localidade diferente, Exatamente. com os aspectos nutricionais dos Diferente. alimentos diferentes. As frutas, acredito que não são as... Eu acho que até próprios os legumes, as frutas, também são diferentes São em seus diferentes. recursos, né, em seus Sim. nutrientes. E até a suplementação, né? No Brasil é diferente. Às vezes no Brasil eu já vi que tem certos suplementos que se vendem que aqui não se vende. Né? E essa coisa da suplementação, ela é bem... assim, não é complicada, mas a gente tem que estar de olho, porque como a suplementação ela não tem uma regulamentação igual aos medicamentos, vários suplementos, eles não se abrem para certificação. Então, você não sabe o que tem ali dentro do suplemento. Então, quando você vai para uma nutricionista que está aqui, ela vai saber as marcas que aqui se abriram para uma certificação. Perfeito, Coisa que uma nutricionista lá no Brasil não vai saber. perfeito. Mas aí, só para voltar, os próximos planos é continuar estudando e continuar atendendo. E é isso, tipo, nessa área que eu amo, assim, que é sempre a saúde, prevenção e nutrição e acupuntura. Que maravilha, que tema importantíssimo. Obrigada por estar aqui conosco, porque, de novo, é uma coisa, falar sobre a nossa saúde, né? Um programa aqui que a gente fala sobre mulheres, né? A importância, mulheres imigrantes. Então, às vezes, o imigrar, né? Estar em outro país, você também acaba deixando de lado alguns cuidados,
né, em alguns momentos, porque a vida traz prioridades, né? Ela traz aí, você precisa trabalhar, você precisa correr, você precisa fazer isso, estudar o inglês. Então é bom a gente parar para pensar e analisar de que a saúde em primeiro lugar, porque sem a saúde a gente não consegue fazer nada, Não, né? A gente precisa da saúde para viver, sim, para estar em movimento, para fazer conquistas, para mudar de países, para se desenvolver, né? sim. E olhar para esses lugares com um pouco mais de carinho, numa medicina que eu acredito, assim, acho que tudo que traz também a acupuntura, a nutrição, a alimentação, né, aquilo que a gente absorve, né, tá ligado a tudo que a gente não vê, né? O processo energético também das coisas estão aí, né? A energia Sim. dos alimentos, a energia de tudo. Então isso para mim é uma coisa muito importante e necessária. Que bacana. E a gente está encaminhando já para o finalzinho da nossa entrevista. E eu gosto de fazer uma pergunta para saber, não sobre conselhos, né? Mas o que você pode dizer, assim, para outras mulheres que estão nos assistindo? O que você gostaria de deixar como recado, né, para compartilhar? Uhum. Mulheres em suas questões, mulheres saudáveis, ou que estão com alguma, né, enfim, com algum recurso no organismo, ou que, enfim, o que você quer deixar de mensagem? Eu acho que assim, a minha mensagem é: invistam na sua alimentação. Porque eu acho que as duas coisas mais poderosas que a gente pode investir para o nosso bem-estar é a saúde mental, através, sei lá, de fazer uma terapia, ou de fazer alguma coisa que é um processo terapêutico, né? Que dá essa. Porque o pensamento está com a gente 24 horas. Então, se você olhar para a sua saúde mental, para a sua cabeça, entender tudo isso, eu acho que é fundamental. E investir na alimentação. Porque a gente se alimenta 4 ou 5 vezes todos os dias. Então, o poder também que a alimentação tem na nossa vida, até da maneira como a gente vai se sentir, ele é fundamental. E o tempo passa, né, gente? O tempo passa na hora que a gente vê, já passou. E, enfim, acho que todo mundo quer viver bem, né? A gente não quer só viver mais, a gente quer viver bem. Então, o meu recado seria: invistam na alimentação. E as pessoas falam, ai, paladar, mas paladar se faz, se molda. Então, invista na sua alimentação. Isso é uma verdade, paladar se molda. E a Se gente molda. molda a nossa vida, né, nossa estrutura de acordo com aquilo Sim. que a gente deseja. Ai, que maravilha. Muito Ai, obrigada. Muito obrigada, obrigada por estar aqui, Ju. por compartilhar seu conhecimento, essa sabedoria. Que você siga aí estudando e nos trazendo cada vez mais informações. E com muito sucesso sempre. Ai, obrigada, Ju. Pra você também. Adorei estar aqui. Tô adorando o seu podcast. Você tá maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos encerrando essa primeira temporada com a Nanda, mas é só uma breve parada por agora. Então foi um prazer ter você aqui para falar de uma coisa tão importante que é a nossa saúde, né? Pra gente lembrar e lembrar todas as mulheres do quanto isso é importante. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.